Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de algo que vai para quebrar esses paradigmas materiais, né? De passado, presente, futuro, esse movimento da energia material. E daí entra essa nova ciência, que é chamada a ciência da quinta dimensão, que trabalha com a energia, a ciência da física quântica. Não vou falar aqui só da ciência, vou acoplar essa nossa reflexão aqui com a consciência divina, ok? Porque não adianta você ficar só na ciência sem colocar a divindade mesclada com esse conhecimento para você ter um insight de como cocriar a sua realidade, tá? Lá no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, ele está dizendo, né? O Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, da onde tudo emana dessa pessoa absoluta. Toda a existência está dentro de Deus. E assim, né, supõe-se que como tudo está dentro de Deus, tudo que é manifestado é Deus, ok? A energia suprema. Nós estamos mergulhados nessa maravilhosa energia suprema, tendo as nossas experiências co-criativas. Ou seja, nós somos uma parte integrante de Deus, que estamos aqui na energia inferior de Deus, chamada mundo material, nessa forma humana, que também faz parte dessa energia material, para ter experiências que vão nos dar exatamente essa realização que eu quero colocar aqui, da consciência. Nossa consciência particular está criando todo esse fenômeno de manifestação proveniente da nossa mente, que é um fenômeno também da consciência, para produzir tudo isso aqui que você chama de realidade material, nomes, formas, objetos, lugares, concepções, crenças. Tudo isso está borbulhando na nossa mente através do nosso conhecimento, que através dos sentidos decodifica essa matéria para que a sua mente consiga experimentar uma assim chamada realidade. De modo que essa realidade é como se fosse um fenômeno elétrico que você decodifica com o seu cérebro e aí você percebe esse mundo dentro dos seus sentidos como imagens, sons, sabores, odores, tato e também essa percepção, vamos dizer assim, extrasensorial da mente, ou sexto sentido, né, como se fala, que é experimentado pela nossa pineal. De modo que nós vamos aqui destrincheirar esse fenômeno material, focando naqueles dizeres de Nikola Tesla. Nikola Tesla foi um cientista famosíssimo, eu acredito que ele deve ter vindo de outro planeta, para dar essa ciência para a humanidade. Na verdade, ele criou várias ferramentas tecnológicas, por exemplo, de energia livre, mas lógico que existe um sistema que não gostou, né, ou não gostaria que isso fosse revelado. Porém, ele captou a essência da energia, de que tudo é energia, e que nós, através usando instrumentos de forma determinada, captássemos essa energia para colocar em funcionamento qualquer coisa nesse mundo, seja de forma mecânica ou de forma elétrica, ok? Então, esse Nikola Tesla, ele falou apropriadamente que tudo nesse universo é uma percepção de energia, frequência e vibração, tá? Tudo
o que está acontecendo aqui agora, independentemente de você estar percebendo algo ou não, está derivando de frequências, certas vibrações, dentro do saber que tudo é energia. Então, entendendo isso, tá? Capta isso aí, que toda... É como se fosse a essência da manifestação. Frequência, vibração e energia. Então, dentro do aspecto energia, a gente entende, de acordo com a revelação divina, que essa energia nada mais é do que a energia de Deus, essa energia total, que manifesta tanto os mundos materiais quanto os mundos espirituais. Esse abarcamento total de energia é chamado, na vocabulário védico, de Brahman. Brahman é o aspecto de Deus que representa toda a energia dentro daquilo que se chama a existência, tanto a manifesta, ou seja, que a gente pode perceber com os nossos corpos, quanto com a existência imanifesta, que não podemos perceber com os nossos corpos grosseiros, mas o espírito ele pode perceber. Então, cada dimensão que existe, ela é percebida frequencialmente por um determinado corpo que vê a realidade dessa frequência. Compreende? Então, vamos voltar aqui para o nosso mundo material, que é onde estamos atualmente captando essa mensagem que eu estou falando aqui. Daí você percebe que seu corpo, ele só está se mantendo aqui numa forma física ou numa forma humana, porque a frequência da forma humana é essa. E o espírito, de acordo com a sua consciência, está frequenciando essa forma humana que é adequada a você expandir a sua consciência. O espírito que está no nível X de consciência, ele vai frequenciar, por exemplo, num corpo inferior ao humano. Por exemplo, um animal, uma planta, uma pedra, certo? Então existe uma evolução de consciência através das formas, e essas formas são frequenciamentos da consciência daquele espírito que está indo para o atingimento da sua realização espiritual máxima, se situando num corpo espiritual. Lá no mundo espiritual, onde Deus está, né, que é um estado de consciência, nós frequenciamos um corpo espiritual. E através desse frequenciamento, né, nós vibramos nesse corpo espiritual aquilo que se chama os passatempos de Deus. Conseguimos manifestar através da nossa consciência a frequência ideal para realizar atividades e relações no mundo espiritual em determinado humor, nessa relação com o divino. Isso tudo é explicado no Srimad Bhagavatam. Inclusive, o Senhor Krishna diz que na hora que você abandona esse corpo físico, nessa frequência mais elevada, você vai estar num grau de vibração X, que você, ao ser retirado, né, vamos dizer assim, desse corpo físico, você volta para o mundo espiritual, se você estiver nessa frequência divina. Por isso devemos treinar aqui nesse mundo material, estar nesse tipo de vibração. Daí, então, vamos voltar a entender que a nossa frequência gera uma vibração que cria uma manifestação energética. Se você está sempre pensando em Deus, naturalmente, a manifestação da sua vida vai ser tudo relacionado ao seu progresso espiritual. E daí você começa a pensar, a sentir, a agir com a sua personalidade, que é o frequenciamento, né, da sua alma, e a sua alma é a frequência da sua consciência, para que você compreenda definitivamente qual é a missão ou o propósito dessa vida. Vida essa que só existe
porque você está manifestando essa vida. Compreende? Não tem uma vida assim, onde você pensa que é o corpo material que está indo, caminhando no tempo linear, indo do passado para o presente, para o futuro, aí tem uma reencarnação, aí você volta de novo, entendeu? Tudo isso você está fazendo inconscientemente. Você está permanecendo nesse mundo material porque a sua mente está em ignorância disso aqui que a gente está falando, tá? Então, tudo isso é feito pelo falso ego. Falso ego é quando você se identifica com a energia material. E aí você começa a cocriar inconscientemente uma realidade que está te mantendo preso à mente. Todo esse universo é mental. Tá? Você já deve ter ouvido falar isso. Daí, toda a ideia que eu quero passar nessa aula, espero que vocês estejam compreendendo isso, é uma realização que eu tenho, por isso eu já crio naturalmente a minha vida, tudo que é elevado. Eu só crio sucesso, só crio saúde, só crio riqueza, só crio serviço devocional, só crio amor, só crio gratidão. Então minha vida é maravilhosa, tá? Cada pessoa que está frequenciando um corpo humano tem uma inteligência para perceber isso que eu estou falando, e assim ela vai mudar, vai transmutar a energia dela para uma energia superior, para que ela tenha uma vida livre de obstáculos, onde as consequências ou aquilo que ela está colhendo na vida dela não tenha um aspecto negativo, miserável, de sofrimento, sem profundidade, uma vida artificial baseada em valores dados por um sistema que estão controlando a nossa mente. E isso faz parte da escola Planeta Terra, dessa nossa permanência aqui para aprender exatamente isso que eu estou falando. Por isso que chegou essa física quântica. E se associarmos ao conhecimento espiritual, isso vai complementar e ampliar muito, muito, muito o nosso insight, o nosso conhecimento, a nossa intuição em relação ao que eu estou falando. De modo que Deus, no Bhagavad Gita, ele fala assim, eu sou tudo, certo? Eu sou o Brahman. Então, o Brahman é a energia. Você lembra que o Tesla falou lá? Você tem que ver tudo em termos de energia, frequência e vibração. Daí tudo é uma energia divina que está acontecendo. Dentro dessa energia de Deus, tudo já existe. Deus é a opulência máxima, Deus é a riqueza, Deus é tudo de bom e do melhor que você pode pensar no máximo da sua razão. Então toda essa energia já tem tudo manifestado. Não é que você vai manifestar algo na sua vida, você vai trazer isso da realidade suprema e colocar dentro do seu aprendizado aqui nesse mundo. Só que você tem que entender que você está, ou você tem que, nessa forma humana, se desenvolver espiritualmente. Então você vai procurar manifestar nessa vida, dentro desse reino divino, né, nesse Brahman, onde existe a semente de todas as manifestações em infinitas possibilidades, infinitas, como se falam hoje, em realidades paralelas. Você cria o que quiser, quando você entende isso. Então, o que acontece? Você tem que estabelecer uma frequência interna. Daí o Senhor Krishna, lá no Bhagavad Gita, fala, pensa sempre em mim, faz de mim o seu único refúgio. Lembra que tudo sou eu em manifestação e você é uma parte de mim, que você nessa frequência humana que você está atualmente, você tem que aprender a se sintonizar vibracionalmente com aquilo que é necessário para você colocar em movimento na sua experiência o seu próprio avanço espiritual. Daí esse é o sacrifício, esse é o esforço, onde você observa os seus pensamentos, né? As suas emoções e a sua energia. Para onde você está indo? Você está indo para onde
o seu conhecimento foi assimilado. Essa energia, essa manifestação é uma expressão da sua mente dentro do conhecimento que você tem. Daí cada um está se manifestando de uma determinada maneira. Todos nós vivemos nesse Brahman e cada um está manifestando esse Brahman numa respectiva vibração de acordo com a frequência em que está. Daí Deus fala assim, fique na frequência espiritual, para que o universo, que também é uma modalidade de manifestação da frequência divina, se manifeste para você em ressonância. Olha que lindo isso. Isso é a física quântica pura, só que agora estamos associando não a um vácuo quântico, mas a uma energia de Deus. Aquilo que a física quântica chama de vácuo, o final, de onde nasce todos os elétrons, né, que constituem partículas subatômicas que vão se combinando até formar órgãos, corpo, pedra e tudo isso aqui que está à nossa volta. Você tem que entender que esse vácuo quântico, na linguagem divina, é a energia de Deus. Só que existe o centro dessa energia, que é Deus, que é chamado, né, Krishna, de acordo com o Bhagavad Gita. De modo que você tem que usar essa energia de Brahman para se render a esse centro supremo, a esse ser supremo, que é chamado de Krishna, para que você consiga frequenciar na energia espiritual. E então, após a dissolução dessa forma física, que está nessa frequência de aprendizado aqui, nessa energia material, possa se estabelecer no local, né, na atmosfera, na energia que está de acordo com o que você cultivou em toda a sua vida. Porque você pergunta, por que eu fico encarnando vida após vida? Porque você só está frequenciando no falso ego, você está frequenciando nos desejos materiais, no desfrute da matéria, certo? Você não está frequenciando naquilo que se chama os chakras superiores, nas energias. Você tem que trocar energia com o universo numa situação superior, para ir aprendendo cada vez mais quem sou eu, quem é Deus, o que é esse mundo, o que é a vida. Porque não tem, assim, como eu te falei, não tem algo do lado de fora, você não está se movimentando em algo. Tudo isso é criação da sua mente, esse movimento onde realidades paralelas e o mundo de infinitas possibilidades podem acontecer de acordo com o que você estiver vibrando ou frequenciando. Compreende isso, a importância? Então, na verdade, tudo que existe no Brahman. E você é um átomo espiritual desse Brahman, uma centelha espiritual, que através da sua consciência, você está gerando a sua existência pessoal, individual. Assim não é que tem um tempo, um mundo lá fora, uma vida, certo? Na verdade só existe o aqui e o agora. É isso que muitos, assim chamados mestres, né, desse conhecimento de que você tem que estar situado no aqui e agora, né, que eles falam mindfulness, que você tem que estar sempre meditando, não deixa sua mente ir para lá, para cá, voltar no passado e para o futuro. Ele fala assim, não, fique aqui agora na frequência espiritual e então o universo ele vai se manifestar para você como você está frequenciando. Por isso quer dizer, quando você busca o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, significa isso. De acordo com o que você é, não com o que você quer, de acordo com o que você é, frequencialmente, nesse entendimento divino, você começa a vibrar de tal maneira que o universo começa a acrescentar para você tudo o que você precisa. Já que você compreendeu agora que todo o universo é a presença de Deus auxiliando você para elevar a esse padrão de consciência que é o desejo, que é a vontade de Deus.
E Deus, ele está presente no seu coração agora, nessa manifestação, tá? Isso é místico, ele está presente como uma testemunha, que é o que nós chamamos de super-alma, Vishnu, a alma suprema. Ela está presente no seu coração agora, te dando todos os resultados daquilo que você está pensando e sentindo. Ou seja, daquilo que você está frequenciando de acordo com o seu conhecimento dentro da mente que projeta esse mundo. Esse mundo que nada mais é do que um espelhamento daquilo que você está cultivando internamente no espírito. Daí a mente, ela tem que ser a sua amiga, você tem que usar a sua mente para espelhar no universo, dentro do cadinho que te cabe, né, nesse universo, aquilo que é o ideal divino. Dentro do ideal divino, Vishnu, ele já nos vê como perfeitos. Somos partículas perfeitas do Brahman, centelhas espirituais. E aí, de acordo com o nosso entendimento, podemos estar aqui nesse mundo material ou podemos estar no mundo espiritual. Na literatura védica é dito que nós somos chamados de Tatastha Shakti. Tatastha Shakti é a energia intermediária de Deus. Ou seja, nós podemos curtir, né, as experiências aqui desse mundo, seja com esse conhecimento que eu estou passando para vocês, ou simplesmente você pode estar sofrendo, não curtindo. Mas aí você tem que aprender esse conhecimento para curtir esse mundo, essa escola, entendendo por que você está aqui. E é esse conhecimento que eu estou passando aqui agora para vocês. Ou você pode estar no mundo espiritual, tá? Vivendo diretamente na realidade pura, de consciência plena, de bem-aventurança, de relações perfeitas, e tudo alinhado diretamente com a suprema personalidade de Deus, ou com suas expansões. Tudo isso é explicado nas escrituras para quem tiver o mínimo de curiosidade ou quiser fazer alguma pergunta, né? Quem já tem um certo grau de realização pode muito bem explicar essas coisas aqui que eu estou falando de uma forma, estou tentando criar uma linguagem dentro da física quântica para não ficar uma coisa muito metafísica, para você entender que tudo é energia de Deus e você tem que vibrar de determinada maneira para criar, co-criar com Deus, através da sua consciência, uma mente ideal, purificada, para você manifestar aquilo que vai ser favorável para você atingir esse estado pleno de consciência, que é o que você vem fazer nessa forma humana, para que quando você sair dessa máquina biológica, você ir para o mundo espiritual. Tá? A pessoa que está conectada com o divino, com esse entendimento, ela não quer ir para planeta superior, não quer ter forma de anjo, né? O anjo é uma frequência mais elevada dentro do serviço divino. Mas eu, por exemplo, eu não quero ser anjo, eu quero estar com a frequência espiritual para ir participar dos passatempos divinos no mundo espiritual. E é isso que o Senhor Krishna, né, ele vem nos ensinar aqui através do Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, se conecta comigo, frequencia com a minha realidade que eu mostrei para vocês quando estive aqui nesse planeta Terra, frequencia com essa realidade onde eu estou dentro do seu coração, frequencia com essa realidade onde você entende que eu sou toda essa energia proporcionando misticamente a interpolação, vamos dizer assim, de consciências, onde a consciência de Deus manifesta dentro da sua consciência tudo aquilo que você quiser. Por isso, Jesus falava, vós sois deuses, vocês podem fazer coisas muito maiores que eu fiz. Então isso não tem nada a ver com religião, com nada. É a física quântica. Todos os mestres vêm falando a física quântica, só que nós chegamos no momento em que podemos compreender isso de uma maneira mais fácil, porque a humanidade evoluiu em conhecimento. Imagina a internet aí que oferece todo o conhecimento. Porém, ela não oferece a intuição, certo? Então você tem que realizar isso
na sua inteligência, no seu corpo chamado búdico, o corpo de intuição que está ligado com o divino, no seu corpo crístico. Daí você vai se conectar com o divino e você vai ser o senhor da sua vida. Vai frequenciar só divinamente. Você está no controle, você está no poder, a mente é a sua amiga. Não é mais inimiga porque você saiu do falso ego, você compreendeu isso que eu estou falando aqui agora. Entende? Captou? Como fala, né? Capite, capite. Né? Então é isso, você você não está vivendo um dia após o outro, você está manifestando dentro da sua consciência tanto essa realidade física, quanto a realidade dos sonhos, quanto a realidade do sono sem sonho. Esses estados de consciência, eles são vibrados pelos modos da natureza material. Mas você tem que estar situado no modo da bondade pura, no modo transcendental. E assim, quando você estiver aqui, como nós estamos no mundo de vigília, você está criando o seu mundo. Momento a momento, não tem esse negócio de amanhã. Certo? O amanhã é o que você está frequenciando agora. Se você está frequenciando o divino, a sua vida inteira vai caminhar nessa consciência, nessa percepção espiritual. Se você está vivendo no falso ego, se identificando com esse corpo físico, o seu mundo vai ser caótico. Vai ser derivado de um conhecimento que veio de um sistema que quer te manter preso aqui nessa energia, né, chamada Maia, nessa Matrix, e você não consegue escapar, e você fica reencarnando, 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 e indo sempre para o local do seu conhecimento que você tem dentro de um falso ego. Então você está perdido, você está indo para um abismo a cada vida, você volta totalmente esquecido. E a proposta de Deus e dos mestres, quando vem a esse mundo, é exatamente dar esse conhecimento que eu estou passando aqui para você. Compreende? E como eu já vivo nisso, nessa cocriação, momento a momento, porque eu tenho a frequência, a vibração específica, o meu mundo é maravilhoso, o meu mundo é bem-aventurado. Eu sei que nada pode acontecer a não ser aquilo que eu estou vibrando na minha vida. Compreende? Então existe um mundo aí do lado de fora, que é resultado de uma frequência coletiva. Cada pessoa está se associando com esse mundo de acordo com a sua vibração. Estamos vivendo todos num aparente mesmo mundo, que isso que é Deus que faz, né? Porque todo mundo tem um consenso geral das coisas, mas cada um vive na sua realidade natural de ser, que você é um servo eterno amoroso de Deus. E quando você se situa nesse serviço devocional, nesse tipo de ação que leva as outras pessoas à luz, à conscientização, naturalmente você está na melhor posição. Você está se qualificando já para dar um up para uma dimensão superior. Então é isso, né? Achei legal um exemplo que falava assim, se você está na FM do SBT, vamos botar assim, você não vai conseguir ver a frequência da Globo. É impossível, se você está na frequência da SBT, ver as coisas da Globo. Então é impossível, se você não estiver na frequência de Deus, ver as coisas de Deus. Você vai ver as coisas de Maia. Então aonde você está nesse exato momento? Onde você está cocriando aquilo que se chama a sua realidade dentro desse mundo assim chamado de sonho. É isso que nós temos que fazer, temos que evoluir, temos que ser inteligentes, temos que obter o conhecimento, temos que saber pensar, temos que saber sentir, temos que saber falar, decretar, porque a nossa fala cria, movimenta elétrons, certo? Você tem que estar sempre nesse entusiasmo, nessa animação. Ah, agora eu entendi, agora eu sou responsável pela minha vida, tudo que eu semeio eu vou colher. Então, Deus falou lá no Bhagavad Gita, me deu o manual para escapar desse mundo. E aí você se torna perfeito nesse mundo. Perfeição é natural do espírito. E aí você começa a se associar com pessoas que estão dando esse conhecimento e você vai aprimorando, 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 até atingir sede perfeito aqui nessa terra, como é perfeito Deus no Pai do Céu, e tudo vai ser maravilhoso na sua vida.
Ok? Beijo no coração, meditem nisso que é o segredo para você se libertar de qualquer coisa. Beijo, beijo, Haribo!